Na modalidade VCV, no modo assistido controlado, os ciclos ventilatórios são iniciados a partir de um esforço muscular inspiratório, ou seja, é preciso que o paciente tenha drive ventilatório. Aqui no SDVM, esse esforço muscular inspiratório, esse drive respiratório do paciente é sinalizado pela pressão muscular, a queda da pressão muscular no início dos ciclos ventilatórios, no disparo. Então, nesta situação, o paciente tem drive respiratório suficiente para iniciar, para disparar um ciclo ventilatório. Portanto, o paciente precisa ter uma pressão muscular suficiente para alcançar o chamado limiar de disparo ou limiar de sensibilidade para que o ventilador mecânico detecte esse esforço muscular e permita que o paciente inicie um ciclo ventilatório. Mas como que é estabelecido esse limiar de sensibilidade ou limiar de disparo? É estabelecido por meio do ajuste da sensibilidade inspiratória. Em alguns ventiladores mecânicos, você encontrará com o nome em inglês trigger. Então, resumindo, na modalidade VCV, no modo assistido controlado, o que vai diferenciar esse modo do modo controlado é o esforço muscular inspiratório do paciente, a presença do drive respiratório. Sempre que possível, sempre que viável, utilize o modo assistido controlado. Reservar o modo controlado somente para situações muito específicas, como na síndrome do desconforto respiratório agudo na fase aguda, asma DPOC agudizados por causa da falência muscular respiratória, em situações de tórax instável, como em fraturas múltiplas do gradil costal, pacientes sépticos, esses são alguns exemplos. Nos ventiladores mecânicos mais modernos, nem há mais a opção de ventilar no modo controlado, somente no modo assistido controlado. Por quê? Porque o modo controlado, ele causa disfunção diafragmática, atrofia do músculo diafragma e, consequentemente, mais dificuldade para iniciar o processo de desmame. No SDVM, além da queda da pressão muscular, em vermelho, no início dos ciclos ventilatórios, para disparar um ciclo, uma outra maneira de distinguir a modalidade VCV assistida controlada da modalidade VCV controlada é o ajuste da sensibilidade inspiratória. Nesta situação simulada, a sensibilidade inspiratória foi ajustada à pressão em menos 2 centímetros de água. No SDVM, a sensibilidade inspiratória também pode ser ajustada a fluxo. Então, da mesma maneira como os outros parâmetros, é só ajustar o valor desejado. Ou ainda desligar a sensibilidade inspiratória, que é utilizada nos modos controlados. Então, na modalidade VCV, no modo controlado, a sensibilidade vai aparecer desligada. Porém, nesta situação simulada, queremos simular uma situação onde está na modalidade VCV assistido controlado. Portanto, eu preciso ligar a sensibilidade, eu preciso ajustar, seja a fluxo, seja a pressão. É importante ressaltar que em alguns ventiladores mecânicos, você não vai encontrar as duas opções de ajuste de sensibilidade, a fluxo ou a pressão. Você vai encontrar somente ou uma ou outra. É mais comum encontrar, quando só tem uma opção de ajuste, é mais comum você encontrar a sensibilidade à pressão. Nos ventiladores de quarta geração, você possivelmente encontrará os dois ajustes. Então, confirmado, assim você poderá ajustar a sua modalidade VCV no modo assistido controlado e distinguir que está no modo assistido controlado ao invés do modo controlado. Além disso, além do ajuste da sensibilidade inspiratória, há outros ajustes dos parâmetros ventilatórios, assim como no modo controlado. O volume corrente e o fluxo inspiratório devem ser ajustados, como você já deve ter visto lá
no modo controlado, seguem as mesmas diretrizes. A frequência respiratória vai mudar um pouquinho. É preciso ajustar uma frequência respiratória, precisa ser programada uma frequência respiratória para que o ventilador mecânico possa disparar um ciclo caso o paciente não atinja o limiar de sensibilidade ajustado em algum ciclo ventilatório. Observe que nesta situação simulada, foi pré-programada uma frequência respiratória de 12 incursões respiratórias por minuto. Mas o paciente está fazendo uma frequência respiratória de 14 incursões respiratórias por minuto. O que isso significa? Significa que esse paciente, ele está fazendo sozinho, é dele, a frequência respiratória dele são 14 incursões respiratórias por minuto. Mas eu ajustei uma frequência respiratória de 12 incursões respiratórias por minuto, caso o paciente, em um determinado momento, ele não consiga atingir o limiar de sensibilidade ajustado. O que isso significa? No modo assistido controlado, quando o paciente atinge o limiar de sensibilidade inspiratório ajustado, o paciente vai disparar um ciclo ventilatório. Nessa situação simulada, o paciente está conseguindo disparar todos os ciclos ventilatórios porque ele está fazendo uma frequência maior do que a frequência ajustada. Então, após o paciente disparar, o ventilador mecânico zera a contagem do ciclo e vai aguardar para essa situação simulada mais 5 segundos, porque 5 segundos, 60 dividido por 12. Se no próximo ciclo ventilatório, vamos supor hipoteticamente que o paciente não conseguiu disparar antes dos 5 segundos que foi pré-programado aqui pelo ajuste da frequência respiratória. Então, o ventilador mecânico vai disparar a tempo. Ele vai utilizar lá do modo controlado. Ele precisa disparar um ciclo. Dessa forma, a frequência respiratória no modo assistido controlado, ela não é fixa, porque o paciente ele pode realizar, como nessa situação, mais de 12 incursões por minuto, mas não será ofertada ao paciente menos que as 12 incursões respiratórias por minuto pré-programadas, porque já foi pré-programado aqui no simulador ou no ventilador mecânico para enviar um ciclo a cada 5 segundos, garantindo uma frequência respiratória mínima programada. Por isso, esse modo é denominado assistido controlado. Vai haver disparos assistidos pelo paciente e disparos controlados pelo ventilador mecânico por tempo. Então, tome muito cuidado com o ajuste da frequência respiratória, porque o ajuste de uma frequência respiratória mais alta que a do paciente pode causar uma assincronia, a assincronia de duplo disparo. Observe aqui, eu vou colocar uma frequência de 15, tá? O paciente está fazendo uma frequência de 14, ajustei uma frequência de 15, vou confirmar. Observe como vai aparecer aqui no SDVM. Olha só como já alterou. É uma assincronia de duplo disparo. Isso significa que a frequência pré-programada, a frequência pré-ajustada, está maior que a que o paciente consegue fazer. Agora, observe que essa frequência pré-programada está igual à frequência respiratória aqui total. Isso porque está realmente igual, o paciente já não está conseguindo fazer. Então, se eu reduzir, vou voltar aqui, até se colocar para 13, por exemplo, vai começar a normalizar aqui os ciclos ventilatórios. Observe como já mudou os ciclos no SDVM. Agora, você já sabe como distinguir a modalidade VCV no modo controlado da modalidade VCV no modo assistido controlado. Mas será que em outros ventiladores mecânicos essa distinção é feita igual no SDVM? A resposta é não. Nesta simulação da Hamilton, aqui está na modalidade PCV, não está na modalidade VCV, mas a imagem é só para poder mostrar para você como distinguir o modo assistido controlado
do modo controlado em outros ventiladores mecânicos. Neste simulador, se utilizam esses triângulos para sinalizar que o paciente está disparando os ciclos ventilatórios, que ele está iniciando um ciclo ventilatório. Então, a gente pode observar aqui no gráfico fluxo pelo tempo, os triângulos rosa, e aqui também no gráfico de volume pelo tempo, os triângulos rosa. Então, é diferente do SDVN, que a distinção era feita com a queda da pressão inspiratória e ainda tinha a presença da pressão muscular, a queda da pressão muscular, indicando um esforço muscular do paciente, indicando o drive respiratório do paciente. Mas há uma outra maneira também que alguns outros ventiladores utilizam e eu vou mostrar agora nesse vídeo. Observe que a modalidade é até CPAP, PSV, mas observe que aqui há alteração da cor. Aonde eu vou tornar a repetir, aonde o paciente inicia o ciclo está em vermelho e depois a fase expiratória fica em verde. Então, essa distinção dos modos assistido controlado, dos modos controlados, variam de ventiladores mecânicos para ventiladores mecânicos. Então, como ajustar os parâmetros ventilatórios na modalidade VCV no modo assistido controlado? A sensibilidade inspiratória precisa ser ajustada uma vez que o modo é assistido controlado. O ajuste da sensibilidade inspiratória tem um vídeo explicando só como esse ajuste é realizado. Vamos aos outros parâmetros de ajuste, além da frequência respiratória que já foi explicado. Como ajustar o volume corrente? Igual ao ajuste na modalidade VCV no modo controlado, e o fluxo inspiratório também segue os mesmos critérios, as mesmas diretrizes. Então, nada muda, a não ser realmente o ajuste da sensibilidade inspiratória. A modalidade VCV no modo assistido controlado é indicada quando é desejado o melhor controle do volume minuto, porque o volume minuto é volume corrente vezes a frequência respiratória. Lembrando que volume corrente e frequência respiratória são variáveis pré-determinadas na modalidade VCV. Portanto, é possível controlar o volume minuto, mas deve-se monitorar com atenção a pressão inspiratória, que irá variar durante os ciclos ventilatórios, pois não tem um ajuste pré-determinado. A gente consegue ver que a pressão inspiratória varia só de olhar aqui no gráfico pressão pelo tempo. Observe que, durante a fase inspiratória, a pressão vai crescendo durante a fase inspiratória até atingir um pico, que não é predeterminado, mas esse pico é atingido quando o volume corrente pré-determinado é atingido e ocorre a ciclagem. Então, atinge o pico da pressão inspiratória, que nessa situação simulada é de arredondando 18 centímetros de água. Então, a pressão inspiratória nesta modalidade, ela não é constante, ela não é fixa, somente o volume corrente e o fluxo inspiratório, que são variáveis fixas.